vision. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Kelly Maria, sou professora de Atualidades da Unidade Integrada SESI Senai Catalão. Para a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre ansiedade, depressão e suicídio. E para falar a fundo desse assunto, eu convidei uma psicóloga, ela é formada pela Universidade Federal de Goiás, Eliane Domingues. E para nossa segurança, ela gravou um vídeo e ela vai falar com vocês agora. É com você, Eliane. Olá, meu nome é Eliane, eu sou psicóloga, formada pela Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, atualmente Universidade Federal de Catalão. Estou aqui hoje para abordar um tema de extrema relevância e por se tratar de um tema de extrema relevância, não se encerra em si, ou seja, eu não falarei o suficiente, não abordarei o suficiente sobre a temática, mas tentarei trazer alguns pontos importantes para a gente pensar a discussão sobre o tema de suicídio, depressão, ansiedade. Bom, considero importante, num primeiro momento, abordar sobre o que é a adolescência, o que é ser adolescente. Acho que culturalmente, na nossa sociedade, temos estabelecido algumas questões que vão permear e vão nos dizer sobre o que é ser adolescente. Mas que, infelizmente, o que se ouve sobre a adolescência na nossa sociedade é uma forma de criar rótulos, É uma forma muito rotulada, é uma forma estereotipada. A gente escuta muito que a adolescência é o período de crises intensas, que a adolescência é a fase da aborrecência, e a gente precisa desconstruir essas nomenclaturas que foram dadas para esse período. Por quê? Nós, enquanto humanos, e aí seja em qual transição da vida em que estivermos, pressupõe que viveremos crises. Em algum momento da nossa vida, estaremos vivendo algum tipo de crise. Então, não necessariamente é na adolescência em que as crises são mais intensificadas, em que as crises elas são vistas enquanto algo muito redundante, muito simplista, para dizer que então a adolescência é a pior fase da vida, como a gente escuta bastante por aí. Como eu estou dizendo, em qualquer momento da nossa vida pressupõe que vamos viver crise. Se a gente pegar como por um exemplo o período no qual estamos vivenciando, que é o contexto da pandemia, todos nós, seja criança, adolescentes, adultos ou idosos, estamos permeados por alguma crise a todo momento ou momentos em que oscila. Por quê? Porque estamos aí dispostos num momento em que a gente não tem certezas, Estamos aí o tempo todo sendo bombardeado por dúvidas. A gente não tem certeza se vai ter vacina, a gente não tem certeza quando essa pandemia ela vai acabar, a gente não tem certeza se, se alguma pessoa próxima da gente vai ser contaminada, o que vai acontecer, ou se nós mesmos vamos ser, ou até mesmo de pessoas que já foram contaminadas, próximo de nós, das pessoas que perdemos. Assim, são inúmeras incertezas que vão chegar até nós com alguma forma, Uma angústia que vai se estabelecer em alguma crise. Então, o que eu estou tentando aqui dizer para vocês é que em qualquer transição, Em qualquer momento da nossa vida, por nos tratarmos de seres humanos, por nos tratarmos de sujeitos de linguagem, de sujeitos que vivenciamos a relação com o outro, em que estamos num mundo em que a todo momento a gente é bombardeado com alguma novidade inesperada, com algum discurso inesperado, faz com que a gente viva uma crise, faz com que a gente esteja vivendo imerso. Acho que muitas pessoas quase que o tempo todo em algum nível de angústia que vai nos causar algum desconforto. E outra questão que eu acho extremamente importante mencionar é que a gente precisa desconstruir a ideia de que a adolescência ela é igual para todo mundo. Quando a gente fica com essa visão de que a adolescência
né, como eu havia dito, esse período que é um período de aborrecência, que é um período de crises intensas, né? Escuto bastante também, adolescente que tá lá fazendo alguma coisa que que um adulto ou com alguma outra pessoa não espera que ela faça, que tá com frescura, que tá com isso, com aquilo. A gente precisa desconstruir, porque tem uma ideia de que a adolescência ela é como se fosse um período, que fosse aquele passo que você dá para a idade adulta e nos causa a sensação de que então a vida se encerra ali quando você se torna adulto, né? Que então quando você se torna adulto você não tem mais crises, né? Quando você se torna adulto você não tem mais dúvidas, você não tem mais angústia. E não é assim, né? Como eu disse, em qualquer momento da nossa vida estaremos permeados de dúvidas, estaremos sendo aí tentando ser sujeitos, tentando ser pessoas, um movimento constante de construção de si, né? De construção de si, de compreensão do mundo, de compreensão do outro, e que por vezes os adultos nem conseguem fazer esse movimento, né? E por que a gente vai exigir isso dos nossos adolescentes? Então, desconstruir essa ideia de que a adolescência é igual para todo mundo. A gente precisa pensar que a adolescência, ela é um momento de singularidade, né? Nós somos sujeitos singulares, nós não somos pessoas idênticas às outras, né? Nós temos uma singularidade, nós temos uma subjetividade que vai dizer de algo que é único, que vai dizer de algo que é próprio, né? Daquilo que pertence a nós enquanto humano, né? Essa visão reducionista de que a adolescência ela é universal, né, de que, por exemplo, a adolescência, da forma como ela acontece aqui no Brasil, ela acontece da mesma forma em outros países. Não. Há países, inclusive, que têm ritos de passagem que marca o período de transição da infância para a adolescência, que vai dizer pra gente, mostrar pra gente o quanto que é diferente esse período, né? Do quanto que é diferente e que não é, definitivamente não é, um período que ele é universal e que ele é igual para todo mundo. E quais que são as peculiaridades, vamos dizer assim, desse período da adolescência? O adolescente, né, qual que é a diferença? Se a gente fosse pensar uma diferença da infância para a adolescência, é porque ali na infância parece que eu ia dizer, né, que o adolescente ele começa a questionar. Não é que a criança ela não questiona, mas parece que existe um limite, né? Existe um limite ali na infância. E na adolescência, né, e aí não é só a questão da puberdade, de dizer sobre um corpo que se transforma, né? No menino que se transforma, na menina que se transforma, o seu físico que tá ali permeado por várias modificações, não é apenas isso, né? Não é apenas a puberdade. Esse adolescente, ele começa a questionar o seu lugar no mundo, ele começa a questionar as suas relações, ele começa a questionar a si próprio. Porque ele está num processo em que, de alguma forma, automaticamente a sociedade vai exigir esses questionamentos, porque, como eu disse, exige que ele se torne adulto muito rápido, como se na vida adulta as coisas fossem mágicas e fossem simples, né, de resolver, e que tudo que fosse acontecer de maravilhoso acontecesse na vida adulta. Então se espera que esse adolescente amadureça, se espera que esse adolescente ele crie responsabilidades, que ele se torne adulto, né? Que ele tome conta da própria vida e que ele faça alguma coisa com essa existência. E aí é muito complicado quando a gente vai pensar dessa forma reducionista, porque não é bem assim, né? E quando a gente cobra dessa forma e quando a gente vai reduzir as questões da adolescência dessa forma, a gente cria uma impossibilidade de diálogo, a gente cria uma impossibilidade de oferecer espaços de escuta, espaços de fala, para que esse adolescente possa falar, né? Das tantas questões que ele vai buscar resposta e que por vezes ele não vai encontrar, em que momento que os adultos, né? Em que momento que nós adultos, educadores, né? Os pais, eles estão ali disponíveis para criar um espaço de escuta, para auxiliar esse adolescente, criar uma existência que faça sentido. Né? Eu acho que em qualquer período da nossa existência, o movimento que a gente vai tentando fazer de vida é este, de tentar criar sentido ou sentidos para a nossa existência. O que é extremamente angustiante, né?
E nesse processo, né, a Organização Mundial de Saúde está aí para nos mostrar algumas taxas alarmantes e preocupantes de adolescentes que têm se suicidado nos últimos anos, de adolescentes que têm praticado automutilação e que por vezes, né, a sociedade vai condenar muito esses adolescentes. Vai condenar não só os adolescentes, mas as pessoas, né, o adulto ou o idoso que tem uma ideação suicida ou que tenta ou que consome, né, para a consumação do suicídio. Tem muito um discurso, né, isso é frescura, isso é falta do que fazer, isso é pai e mãe que não educou, isso, é aquilo. Muitos discursos que condenam, né, e o quanto esses discursos eles não servem para nada, né? Esses discursos que condenam, apesar que também está dizendo de uma sociedade que tem muita dificuldade de falar sobre suicídio, de falar sobre depressão, né? A gente está imerso numa sociedade em que evita falar porque tem o entendimento que falar é estimular para que os jovens cometam suicídio. E a gente precisa desconstruir isso, né? Porque isso é um tabu, isso não é real. Efetivamente, a gente precisa falar. A gente precisa ter o processo de educar, a gente precisa ter o processo de promoção e prevenção de saúde, e para isso vai ser necessário falar. Porque quando a gente fala, né, como eu já mencionei, a gente cria espaços de escuta, a gente cria espaços para que aquele adolescente que está num nível de sofrimento muito latente, ele possa encontrar acolhimento. Né? Hoje, o que muito falta nessa sociedade que tanto condena, que tanto julga, é esses espaços que vão acolher. Né? A gente precisa do acolhimento. Acredito que, inclusive, esse período de pandemia tem nos mostrado muito isso, né? Que as pessoas que estão aí vivendo a quarentena, vivendo o isolamento, elas têm se sentido muito sozinhas e que, por vezes, elas precisam falar, que por vezes elas querem apenas serem ouvidas, apenas serem escutadas, não estão pedindo necessariamente para alguém fazer alguma coisa com a angústia dela, né? Tá pedindo para que se escute, para que seja ouvido, né? Que alguém possa acolher. E a gente precisa entender que a escuta, o acolhimento é importante. Mas antes de tudo, né, da gente tentar pensar em estabelecer esses espaços de escuta e de acolhimento, é necessário que nós também sejamos acolhidos, né? Seja acolhidos para a gente conseguir acolher o outro. Né? Isso é de extrema relevância. Bom, falando um pouco sobre a temática ansiedade, depressão, eu tenho um pouco de cuidado para abordar esse tipo de assunto, que eu acho que é um cuidado que ele é importante, que ele é necessário, porque quando a gente vai discutir sobre tais temáticas, a gente sempre precisa pensar que as nossas realidades são diferentes, né? E aí vamos pensar especificamente a adolescência, né? Hoje nós temos estruturas familiares diversas, né? Hoje nós temos, não é só mais pai, mãe, filho, pai, mãe, filha, né? Hoje a gente tem avós, hoje a gente tem só mãe, hoje a gente tem só pai. Enfim, as estruturas familiares são diferentes, né? Elas se constituem de forma diferente. E pensar que também a gente vive num país que economicamente há uma discrepância muito grande de classes, né? Nós temos hoje, atualmente, no Brasil, pessoas que vivem abaixo da pobreza, famílias que vivem abaixo da pobreza. Nós temos adolescentes, nós temos crianças que não têm acesso à escola, né? O que parece um pouco surreal, mas que é a realidade do Brasil. É muito importante que a gente pensar sobre essas diferenças individuais, essas diferenças econômicas, culturais, estruturais em si, né? E por que é importante pensar para se discutir sobre temas como depressão e ansiedade e também suicídio? Porque aí a gente vai entender que se a gente está falando que existe uma diferença, a gente está falando de sujeitos que são constituídos de formas diferentes. Como eu já disse, que somos pessoas diferentes, estamos imersas num lugar do mundo de forma diferente.
Isso vai pressupor que vamos adoecer de formas diferentes? Sim, talvez vamos sim. E que vamos adoecer por motivos diferentes? Sim, vamos adoecer por motivos diferentes. E quando a gente vai pensar nessas diferenças, a gente também tem que pensar que, por exemplo, a ansiedade, né? A ansiedade se estabelece na vida de um sujeito por quê? A ansiedade está dizendo sobre uma angústia, né? É uma angústia que ganha lugar e por vezes ganha uma proporção muito grande nas nossas vidas e que por vezes sozinho não vamos conseguir manejar isso e que pode ser que essa ansiedade ela evolua para um quadro de depressão e que de um quadro de depressão evolua para um quadro de ideação suicida ou até mesmo para o suicídio. Então a gente sempre precisa pensar nessas diferenças, porque hoje a gente tem o movimento do Setembro Amarelo, né? Eu vou citar um exemplo. E eu tenho algumas críticas por diversas questões, mas que eu vou abordar uma pontualmente, que no Setembro Amarelo eu vejo muito movimentos nas redes sociais de pessoas que se dispõem a escutar o outro. Acho isso interessante e acho que esse movimento ele precisa acontecer. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque por vezes, quando as pessoas se dispõem para escutar o outro, ela vai querer escutar o outro muito a partir da realidade que ela vive, né? Muito daquilo que está ali fazendo parte da existência dela. E que por vezes essa escuta, ao invés de ser acolhedora, ela vai ser uma escuta punitiva, julgadora e que só vai acentuar, né, de forma negativa aquilo que a pessoa estiver vivenciando. Não vai ajudar em nada, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. E quando a gente vai pensar também e dizer sobre essas diferenças, né, que eu mencionei, já é pensar sobre alguns dos fatores que vão contribuir para que uma pessoa possa apresentar quadro de ansiedade, depressão e ideação suicida, é pensar que os motivos que levam a esse processo de adoecimento, eles são multifatoriais. Ele não é apenas um motivo, né? Como eu disse, a gente tem um contexto social, a gente tem um contexto econômico, a gente tem um contexto cultural. A gente tem que pensar sobre essas realidades, né? Então não é apenas um único motivo que desencadeou para que uma pessoa tivesse um quadro de ansiedade ou ela tivesse um quadro de depressão, né? Os motivos eles são multifatoriais, eles precisam ser vistos com cuidado, eles precisam ser entendidos de forma ampla, com um olhar amplo e não com um olhar reducionista. E nesse movimento, né, citando aí, por exemplo, o Setembro Amarelo, que faz todo esse movimento de tentar ajudar a escutar o outro, outra questão que eu acho de extrema relevância. Quando nós notamos que uma pessoa próxima de nós está adoecida, quando você percebe que ela está no quadro de depressão, que ela está evoluindo, talvez por um sintoma mais grave, que vai levar ela a desencadear pensamentos suicidas, e que, assim, por vezes, por não serem pessoas formadas, não terem uma escuta qualificada, o que elas podem fazer é oferecer ajuda, oferecer escuta, né? Mas oferecer ajuda no sentido de auxiliar aquela pessoa em sofrimento a procurar a ajuda de um profissional, né? Um psicólogo num primeiro momento, ou talvez um psiquiatra, mas que é necessário também entender que nesse movimento aí de tentar ajudar, de oferecer escuta, a gente não vai dar conta de tudo. Acho que a ideia nem é essa, né? Que a gente pega a angústia do outro e tenta fazer alguma coisa com essa angústia, como se fosse possível fazer quando não se é um profissional. Não. Então, quando a gente percebe, e até mesmo a pessoa que percebe que está num processo de adoecimento e ela não consegue pedir ajuda, que minimamente talvez ela tenta fazer esse movimento de buscar essa ajuda, de tentar ver onde que ela pode ser acolhida, né? Se tem um amigo que acolhe, se tem algum familiar que possa acolher, para que se procure essa ajuda especializada. Para que aí a gente consiga entender, né, esse sofrimento, o psicólogo vai auxiliar nesse movimento desse sujeito tentar entender, né, o que está acontecendo, que processo que é esse, né? Como é que a gente vai pensar numa mudança, se é possível essa mudança.
Então temos profissionais qualificados para isso. E eu acho que nesse período de pandemia, essas questões devem estar mais acentuadas. Então, considerando também o contexto econômico, não é todo mundo que tem condições de pagar uma terapia, de pagar uma análise. E a gente tem projetos, né? Tem a UFCAT, que tem projetos, a gente tem a clínica, eu acredito que a UNA também tem esse projeto que atende a comunidade. E se eu não me engano, esses atendimentos têm acontecido online. Então, é uma opção, né? Pra gente poder buscar ajuda. Dentre tantas opções, a gente tem essa aí, que efetivamente funciona e que efetivamente é um espaço de escuta e de acolhimento que a gente precisa ter na nossa sociedade. E eu acho que esse é um movimento de prevenção, né? Esse movimento da gente buscar criar esses espaços de acolhimento para que a gente previna, para que os nossos jovens não adoeçam como eles têm adoecido e que a gente consiga, que esse movimento ele seja geral, né? Que as escolas consigam propiciar esses espaços de escuta, ainda que eu entendo que é difícil, por isso a importância do psicólogo dentro das escolas. Agora a gente tem uma lei aprovada e espero que, principalmente nas instituições da rede pública, né, que a gente possa ter profissionais. Algumas escolas particulares já têm esses profissionais e acredito que eles veem as mudanças, que eles veem como é importante esse profissional dentro desses espaços, para a gente pensar em prevenção, para a gente pensar no movimento de educação, né, para a gente enxergar os nossos alunos de uma forma diferente também, né. Bom, eu acho que de uma forma geral é isso que eu tenho para dizer. E para finalizar, quero dizer que a gente que a gente consiga fomentar esses espaços de escuta, que a gente possa conseguir encontrar acolhimento e que a gente consiga fazer esse movimento enquanto algo que é cotidiano, né? Quantas pessoas eu tenho visto ultimamente aqui na região, em Goiás, nessas últimas semanas, jovens que suicidaram, né? E que tem aí os questionamentos que ficam das pessoas que eram próximas, da família, de dizer que parecia que estava tudo bem, né? Que parecia que estava tudo ótimo. E que por vezes, gente, a pessoa que tá com esse pensamento suicida, ela vai nos dar alguns sinais. Essa coisa de que a gente tem aí, que é um mito, né? Tipo, a pessoa que fala que vai se matar, ela não se mata. Isso é um mito. A pessoa que fala que vai se matar, ela não pode se matar no dia que ela diz, mas em algum momento ela pode fazer isso. Que a gente se atente para esses discursos que estão dizendo de um sofrimento. Não que pra gente se haver com isso de uma forma que eu vou tentar resolver. Pegar esse sofrimento e tentar fazer alguma coisa com ele. Por vezes isso não vai ser possível, né? A gente espera que quem faça isso são profissionais qualificados para fazer isso. Mas que a gente possa oferecer escuta, que a gente possa ter mais empatia com as pessoas, que a gente consiga dar lugar para a angústia, que a gente consiga dar lugar para o sofrimento, né? A angústia e o sofrimento é, de alguma maneira, o que move a nossa existência. Porém, a angústia muito latente, o sofrimento latente, ele está nos dizendo de algo que precisa ter uma preocupação maior. Então, que a gente consiga fazer esse movimento de escutar, que a gente consiga fazer esse movimento de acolher, é importante. Acho que essa é a mensagem final que eu deixo para vocês. Agradecer esse espaço de fala, que acho que também é um espaço para vocês escutarem e se escutarem também, né? De se questionarem. Como é que tem sido o movimento da relação de vocês com vocês mesmos e da existência de vocês com o outro? O que está acontecendo, né? E se precisarem de ajuda, vocês podem falar com a Kelly para entrar em contato comigo. Tem contato de excelentes profissionais que podem atendê-los. Temos aí também, como eu disse, a Universidade Federal de Catalão, a UNA, que eu acredito que também esteja com a clínica funcionando. Não tenho notícia sobre isso, mas vocês também podem se informar. Mas que a gente tenha esses espaços de escuta e de acolhimento e que vocês possam encontrar possibilidades de serem acolhidos. Um abraço a todos, espero que estejam todos bem na medida do que for possível e se cuidem de vocês e cuidem das pessoas que vocês amam. E aí, pessoal, gostaram? Espero que sim. Agora vocês vão lá na plataforma educacional, na aba de comunicação e vão responder ao fórum, tá bom? Até mais, pessoal!